Shalom. Todo mundo em paz? Graças a Deus. Muito bom. Então, na semana passada, nós falamos bastante sobre o Espírito Santo, falamos da obra do Espírito Santo no Velho Testamento, encerramos essa jornada lendo alguns textos aqui de Êxodo, e depois lemos 1 Samuel. E nós falamos daquele caráter do Espírito Santo que ele visitava pessoas, ele vinha sobre alguém, ele até fazia com que uma pessoa profetizasse, mas ele não habitava a pessoa, ele visitava uma pessoa e essa pessoa era ungida e logo em seguida o Espírito Santo se retirava e a pessoa já não era mais habitação do Espírito, né? Ele não ficava. Ele podia se retirar. Então a gente vê isso nos exemplos de Sansão e de Saul, nesses textos, todo mundo tem a apostila, né? Que profetizaram, tomados pelo Espírito, mas logo em seguida o Espírito que se apoderou deles saía. Nestas passagens, vimos que o Espírito vinha sobre, neles, se apoderava, capacitava, etc. Mas não habitava permanentemente, nem universalmente, em todos os que criam. Houve multidões de salvos no Velho Testamento que nunca tiveram uma experiência pessoal de habitação do Espírito. Este é o grande contraste entre as épocas passadas e a presente. E essa mudança está lá em João 7, 37 a 39, a nossa aula começa aqui. Abra lá, Evangelho de João, capítulo 7, 37 a 39, declara assim: Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém? Então, como podemos ver, o Espírito Santo muda de estratégia de Deus, né? Deus não muda, amém? Mas as estratégias de Deus mudam. E lá no Velho Testamento, ninguém era habitação do Espírito. O exemplo mais técnico que poderíamos dar disso seria o de João Batista. A palavra de Deus declara que até os dias de João, Deus nos falava através dos profetas, mas depois Ele agora nos fala através do Filho. E os profetas profetizaram até João Batista. E a palavra declara que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, como profeta. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Não sei se todos conseguem conceber a implicação, o tamanho desse negócio. Quer dizer, quem que é o menor no reino dos céus? Talvez seja eu, o menor no reino dos céus. E você pode assumir aí uma posição de humildade e dizer: apóstolo, que é isso? Não é senhor não, sou eu. E você se coloca como o menor no reino dos céus. E o outro briga com você aí do teu lado e diz: imagina, você é grande, menor no reino dos céus sou eu. E nós vamos ficar aqui brigando para ver quem é mais humilde. Mas o fato é que o menor no reino dos céus é maior que o João Batista. E não tem ninguém nascido de mulher maior que João Batista. Ou seja, primeiro a gente nasce no natural, e dentre os que nasceram naturalmente, não tem ninguém maior do que João Batista. Mas depois a gente nasce espiritualmente, a gente nasce pela fé, e a gente agora é cidadão celestial. E no reino dos céus, o menor no reino dos céus
entre todos os nascidos de novo, é maior que João Batista. João Batista, ele é tratado na palavra como um santo do Velho Testamento. João Batista batizou Jesus, ok? Mas ele é tratado como um santo do Velho Testamento. Porque os santos do Velho Testamento têm um desígnio. Eles têm um papel a cumprir. Jesus escreveu linhas a respeito deles, todos eles. Adão, Noé, Samsão, Samuel, toda a turma do Velho Testamento, Davi, Salomão, os profetas, Jeremias, Isaías, todos santos do Velho Testamento. E entre eles João Batista. E João Batista é nascido de mulher, mas João Batista não é dito nascido de novo. Por quê? Por que não se diz que João Batista nasceu de novo? Por quê? Porque o Espírito não havia sido dado. E a igreja começa com o Espírito Santo sendo entregue no dia do Pentecoste. Mas no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi dado e veio habitar em nós, João Batista já tinha sido morto, já tinha perdido a cabeça. E ele então morreu na véspera, viu? Eu fico pensando no João Batista, eu fico com agonia. Meu Deus do céu, o cara batizou Jesus, foi preso por causa de ser um profeta do Deus Altíssimo. Ele padeceu, foi lá para o deserto, batizou todo mundo, anunciou o Senhor. Tá. E aí morreu. É santo do Velho Testamento. Diferente de Estevão, que aí primeiro a gente percebe que houve o derramar do Espírito. E aí a palavra declara que Estevão, cheio do Espírito, se levanta e profetiza a Bíblia toda, de capa a capa, né? Porque a começar de Adão e de tal, e dos profetas, e um fez isso, o outro fez aquilo, e a fé desse e a fé do outro e tal, e vocês crucificaram o Rei da Glória, e conta a história todinha, desde o princípio até o final, assim, em 1,5 capítulo da Bíblia, é ali Estevão, antes de ser apedrejado, e ele está ali, segura firme, ministra pelo Espírito, fala a Bíblia de capa a capa, e é apedrejado. E a palavra declara que Jesus fica em pé no céu para recebê-lo. Jesus em pé ao lado do Pai para receber o Estevão, que foi apedrejado por causa do nome de Jesus. Ele faz isso e aí ele não morreu na véspera, ele morreu no dia certo. Já o Espírito havia sido dado, ele era habitação do Espírito e aí a situação é outra, né? Então ali ele é noiva. Amém? Pô, mas aqueles caras lá do Velho Testamento, Moisés, Elias, Jeremias, todos os santos do Velho Testamento, não são noiva, são os amigos do noivo. Eita! Eu não sei se você consegue conceber o tamanho dessa pegada aí. Porque talvez você olhe aqui no nosso meio e diga, imagina, será que alguém aqui pode se equiparar com o profeta Elias? De jeito nenhum. Mas a palavra de Deus declara que dos nascidos de mulher, João Batista era maior que Elias. Viu? João Batista era maior que Moisés. João Batista era maior que o rei Davi. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que o João Batista. Você consegue conceber a implicação desse trem? Aí você olha no espelho e fala, meu lugar é Hollywood. Aí é que pega. Mas aqui tem um divisor de águas, aqui em João 7, versículo 39,
né, esses rios de águas vivas que vão correr do nosso interior, ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, até esse ponto em que Jesus não tinha sido glorificado, ele não mandou o Espírito Santo, ainda não fluíam rios de águas do interior dos santos. O Espírito Santo não estava habitando, ele não tinha vindo. Aí ele veio, e aí aquela gente foi cheia do Espírito, né? E o Espírito, ele é, como nós já vimos, ele aparece como um vento impetuoso, né? Vento. Depois ele aparece como labareda de fogo, línguas de fogo que pousavam em cada um. E depois ele acaba virando água que flui do rio, do interior de todo mundo, rios de águas que fluem para a vida eterna de nós. Então, o Espírito Santo é um vento de fogo aguado. Oh, glória! É vento, fogo e água e... Então, essa mudança Jesus está profetizando aí, como vimos em João 7, é uma mudança drástica. Nós precisamos expor essa mudança em nós. Você deve se analisar, você deve ser juiz sobre você mesmo. Você deve pôr o termômetro em você para ver se você está na temperatura ok, como nascido de novo, habitação do Espírito, fluindo rios de águas do teu interior. Você precisa pôr esse termômetro em você, tem que pôr. Um dos termômetros que a palavra declara que sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se aquele que não ama o irmão permanece na morte. Então você não ama o irmão, você tem problema com, sei lá, qualquer coisa lá do irmão que você não tolera ele, por causa das cores dos olhos, ou da cor do sapato, ou sei lá o que você pode achar, e não tolero o irmão, continua na morte. É um termômetro, um só. Mas nós temos que ter várias maneiras de colocar esse termômetro em nós mesmos para saber se a gente está deixando fluir esse rio de água de dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele precisa achar em nós um lugar de fluir, de águas, de vida eterna, que contagie pessoas. Tem que acontecer. Essa turma é maior que João Batista. Amém? Depois de um tempo sem evangelizar ninguém no avião, essa última vez que eu fui lá para Brasília, sentou do meu lado um cara que tem uma franquia dos Correios lá em Brasília, e ele me cutucou. Cutucou, está cutucado. Agora estava ele aqui, eu aqui e o Lewandowski aqui. O Lewandowski. Aí eu falei, podia abrir um buraco nesse avião, né? E cair esse cara lá embaixo. E aí nós começamos a falar. Ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. O senhor é pastor? Sou, fala baixo. E aí eu mandei bala. Fui evangelizando o cara de Brasília até São Paulo, na volta. E aí ele pegou meu cartão e me arruma uma igreja aqui em Brasília, ele mora em Brasília. E eu arrumei a igreja para ele e vamos ver, né? Ele falou que vai vir aqui, porque ele vem para São Paulo 3 vezes por semana. Vamos ver. Mas assim, sem ser um chato de galocha, né? Você pode deixar fluir rios de águas do teu interior e contaminar, ou melhor, contagiar com vida, né? Não com vírus mortal, mas com vida, as pessoas que vão ao teu redor, no avião, em qualquer lugar. Estão comigo? Vocês deviam estar com Cristo, não comigo.
Esta declaração do Senhor Jesus significa que o Espírito não tinha ainda sido dado no seu novo ministério que começou a partir do Pentecoste. Nos capítulos 14 a 16 de João, os discípulos estão em dúvida e tentam impedir que Jesus vá embora. Mas leia com atenção esses versículos aí. Então abra lá mais um pouquinho para frente aí, capítulo 16. Vamos lá, versículos de 1 a 7 primeiro. 16, 1 a 7 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las tinha dito. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Amém? Versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Amém? Então, quando Jesus está falando com os discípulos, ele declara, eu vou para o meu Pai, aquele que me enviou. Eu vou para aquele que me enviou. Né? E nenhum de vós pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, quando alguém anuncia que vai morrer, todo mundo se enche de tristeza. Não interessa se você, com morrer, vai melhorar. E Jesus certamente vai melhorar muito. Ele vai para aquele que o enviou. Ele vai para o Pai. E ele anuncia, eu vou morrer, eu vou para o Pai. E aí todo mundo fica, né? O vosso coração se encheu de tristeza, porque ele anuncia que ele vai morrer. Aqui entre nós é assim também, né? Nós não fomos feitos para morrer. Então cada vez que morre um, a gente se entristece. Não, mas é a crente de carteirinha, daqueles nascido de novo, cheio de Deus, cheio do Espírito, fazia a obra do Senhor, incansável, obreiro de Deus. Beleza. E ele foi para a glória, está com o Pai, descansou. Esse é o que a gente pode dizer que descansou mesmo. Né? A maioria, as pessoas dizem, estava sofrendo, descansou. Tirou ele da UTI, que ele estava mal, e jogou no inferno, que descansou. Descansou nada. Foi para o lugar de tormento. Agora, quem morreu em Cristo, esse descansou. Mas é difícil a gente fazer essa separação. Morreu, coitadinho. E Jesus está falando isso com eles. Poxa, se eu estou falando que eu vou voltar para o Pai, e vocês então param por aí e ficam tristes. E ninguém me pergunta para onde eu vou. Né? Porque eles deveriam dizer, você vai voltar para o Pai? E como é que é lá? E aí? E nós? Quando é que nós vamos? E tal. E nós não vamos mais falar contigo? E tal, né? E continua. Não, morreu. Morreu. Tanto que Pedro volta a ser pescador. Né? E agora, Pedro negou Jesus, vamos pescar. Voltou exatamente para onde ele estava quando Jesus o achou, no barco. Foi pescar. Vamos pescar. Fazer o quê? Voltaram todos para a atenção para o natural. E o que Jesus os ensinou e que não se aprende sem o Espírito Santo é que você não pode se voltar para o natural, para a carne. Você tem que pender e voltar a tua atenção para as coisas do Espírito, para o sobrenatural, para o celestial. E ele repreende então aqui
os seus discípulos. E ele diz que eles devem deixar que Jesus vá. É tão importante o ministério do Espírito para esta época que Jesus diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Desde a fundação da igreja, o Espírito habita em todos os salvos. Quer dizer, o Espírito Santo habita em todos os salvos, amém? Tem gente que a gente olha para a cara dele e vê as obras que faz e diz: esse cara está se mexendo no Espírito, fala pelo Espírito. Puxa vida, eu o conhecia de outros carnavais, né? Bem ao pé da letra, de outros carnavais, mas agora ele fala pelo Espírito, mudou totalmente. E tem outros que a gente olha e diz: sei não, acho que precisava se converter, tinha que nascer de novo. Você olha um e olha outro, e você vê o que você consegue alcançar com os teus sentidos, o teu raciocínio, com os teus olhos. Deus não vê como nós vemos, Ele vê o coração, amém? E nos proíbe de dizer: não, esse aqui não é salvo, esse é, esse não, esse é, esse aqui é também, esse não. Ele nos proíbe. Por quê? Porque você pode pegar um salvo e falar: não, esse não é salvo, esse é joio, não é trigo, e se enganar redondamente. Mas a gente se engana em um cara que é salvo e não parece, a gente reputar ele como condenado, não tem a salvação. A gente se engana nisso. Agora, quando o cara é salvo e ele é cheio do Espírito e ele flui, a gente não se engana. Pô, esse cara aí, quero eu pregar no funeral dele, porque vai ser festa. Esse foi para o céu, vai ser bênção. Agora esse outro aí, não, deixa para lá. Deixa que o padre vai lá e dá a extrema-unção para ele, eu não vou não. É, exatamente. Mas o Espírito habita em todos os salvos, né? Romanos 8, 9, vamos lá, vamos checar. Como bons berianos, nós vamos estudar a palavra e checar cada um a sua versão. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? E quando alguém se move no Espírito e fala pelo Espírito, e o nosso Espírito, o Espírito dentro de nós, confirma: uau, isso é, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Confirma a palavra que o Espírito Santo está falando pela boca do irmão, confirma o mesmo Espírito Santo que habita em você. Então, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é salvo, esse é um termômetro, é quem tem o Espírito, e quem tem o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo faz o quê? O que Cristo faz, que é o quê? Marcos 16, vamos defender a nossa fé, amém? Eu já preguei aqui sobre isso, Marcos 16, vamos lá. Marcos 16, 15, vamos do 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Termômetro tremendo na nossa vida, porque quem é de Cristo, habitação do Espírito Santo, amém? Creu, amém? E quem crê, faz o quê? Expulsa demônio, fala língua estranha, né? Impõe mãos e cura os enfermos. Eles anunciam o reino de Deus que é chegado. Então, esse é um bom termômetro. Eu expulso o demônio, eu falo em línguas estranhas, eu imponho mão sobre enfermos e estes são curados, porque quem crê, estes sinais acompanharão os que creem. Amém? Então, antes de você ir dormir, ache um demônio para você expulsar, ainda hoje. Antes de você ir dormir, se você nunca expulsou, expulse ele hoje. Porque você tem que se assegurar, que Jesus pode voltar esta madrugada. Tem que se assegurar que você crê. E o termômetro, para você sentir a temperatura, se você creu ou não creu, é que esses sinais acompanham os que creem. O que acompanha? Expulsa demônio, impõe mãos sobre enfermos, profetiza da parte do Senhor, né? Anuncia o reino. Amém? Fala línguas estranhas. Se você não conseguir achar um endemoniado, pega um enfermo e impõe as mãos nele e fica curado em nome de Jesus. Aleluia. Então lemos Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 6:19. Vamos lá? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, amém? 1 Coríntios 6:19. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ele habita em nós. E ele vem da parte de Deus, e por isso nós não somos de nós mesmos. Vós não sois de vós mesmos. Quer dizer, o teu dono, um dia, foi você mesmo. Porque você nasceu natural e mandava e desmandava. E fazia só o que te desse na telha. Mas tua situação mudou. E agora, nós não somos mais donos de nós mesmos. Eu gosto da ilustração de um mestre que diz assim que o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele vai até o momento em que você elege o Deus a quem você vai servir. Presta bem atenção nisso. Deus te deu livre-arbítrio, amém? Você decide o que você faz, amém? Se você vai fazer xixi em pé ou sentado, amém? Tá feia a coisa, né? Tem cara que não aguenta mais fazer xixi em pé, quer fazer sentado, e vice-versa. Isso é livre-arbítrio. Você faz porque ele te deixou fazer. Mesmo que seja horrível, mas você tem um livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio que Deus nos deu é para nós irmos até o momento em que nós vamos eleger o Deus a quem a gente vai servir. Porque se você servir a Jesus, Ele declara para você assim: toma sobre você o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim,
Por que ele fala isso? Porque no momento em que você pega o teu livre-arbítrio e diz, Yeshua Mashiach, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o meu Deus, eu já não sou mais de mim mesmo, agora sou dele. É o que ele declara aqui, não sois de vós mesmos. Agora você não é mais o seu dono, você não tem que fazer o que te der na telha. Ele é teu dono e ele é que vai falar para você o que fazer. Nós no Ocidente somos democráticos, mas Deus é teocrático, ele não é democrático. Não é a voz do povo é a voz de Deus, isso é a maior balela que existe. Aliás, a voz do povo é o contrário da voz de Deus, que o caminho que leva ao contrário de Deus é largo, é a voz do povão. O caminho que leva para Deus é estreitinho, e é pouca gente que vai por ele. Então, quando a gente chega nesse ponto de usar o nosso livre-arbítrio e dizer, eu vou ser macumbeiro, você elegeu aquele Deus, e o Deus da macumba vai ser teu dono, e ele vai te falar o que você vai fazer. Um macumbeiro é muito mais temente ao Deus dele do que um crente ao Deus verdadeiro. É ou não é, Ricardo? É. Por quê? Ai do cara, se ele desobedecer lá na macumba. Ai dele, está frito. Mas o nosso Deus diz, toma o meu fardo e o meu jugo. Eu não sou daqueles que escreveu, não leu, o pau comeu. Não. Ele é tranquilo. Ele é o nosso dono. Ele deve inspirar os nossos atos. Já não somos mais de nós mesmos. Mas se você usar teu livre-arbítrio como que se você ressuscitasse aquele seu velho homem que deveria estar morto, ressuscita, e você deixa ele ressuscitar, e você dá ouvidos para ele, um velho homem ressuscitado, e ele te fala o que fazer, e Jesus já não está mais sendo o teu Senhor e o teu dono, e você volta a ser de você mesmo. Ele tem uma paciência enorme, e te perdoa, e te traz de volta, te espera com os braços abertos, como é a ilustração do filho pródigo. Vai lá, apronta um monte, volta, eu estou aqui, você é meu filho, te recebo de volta. Mas vá e não peques mais, né? A mulher meretriz não levou nenhuma pedrada. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu tampouco. Vá e não peques mais. Porque se ela for e continuar do jeito que ela estava, na semana seguinte ela ia ser apedrejada. E não ia estar Jesus lá para impedir nada. Então vai e não peques mais. Muita gente volta a ser dono de si mesmo. Porque o nosso livre-arbítrio, gente, deve fazer com que a gente decida seguir Jesus todo dia. Não tem essa de eu decidir seguir Jesus há 30 anos atrás e pronto, está feito, acabou. Eu posso, dia sim, dia não, eu sigo Ele. Que é isso? Segue Jesus dia sim, dia não? Não, eu sigo Jesus uma vez por semana. Eu vou no domingo, ponho aquela minha roupinha de crente, e é tão bom, eu sou restaurado. Aí chega na segunda-feira, vira aquela avacalhação, tudo de novo. Aí eu chego no domingo, sirvo a Jesus, Ele é meu dono. De segunda a sábado eu sou o dono, de domingo ele é o dono. Não vai colar. Diga para o seu vizinho, não vai acabar em pizza. Não vai. E tem pastor pregando, calma gente, inferno não é isso assim não também. Até o Papa está dizendo isso. Não, inferno não. Deus é bom, que inferno, está doido? Não vai acabar em pizza. Se inferno não existe, então Deus não é Deus. Se inferno não existe, vai tudo acabar em pizza. Então tanto faz se você pagou um alto preço por servir a Jesus, foi preso por causa dele, açoitado, te fizeram, caçoaram da tua cara, te roubaram e você não reagiu, e te roubaram de novo, e de novo, e de novo.
te solaparam, ok, e Deus está vendo. Agora, não, mas não é tranquilo. Quando chegar lá em cima, você fica uma semana no purgatório, tomando fogo lá e você está pronto. Foi perdoado. Balela. Vai para o inferno mesmo. O inferno existe. É o lago de fogo. Os coríntios eram carnais. E a sua igreja apresentava muitos problemas. Ainda bem que Corinto é bem longe daqui, né? Amém? É lá, onde é que é Corinto, gente? Na Grécia. Corinto é na Grécia. Eles eram carnais. Escuta só. Os irmãos, eles se reuniram lá em Jerusalém e eles queriam ficar entre eles. Aqui a gente não fala palavrão, aqui a gente não defrauda um o outro, a gente se respeita, aqui a gente se ama, aqui a gente tem tudo em comum, vamos ficar aqui. A gente acredita na mesma coisa, todo mundo tem um mesmo caráter cristão e é muito bom. Então a gente fica aqui. E o mundo? O mundo jaz no maligno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo jaz no maligno e nós temos que mudar o mundo. Ah, não, vamos ficar aqui, que esse negócio de ir no mundo, mudar o mundo, dá muito trabalho. E tem que levantar do sofá, né? Não, não vamos não. Ficaram. Aí Deus suscitou uma perseguição. E os cristãos de Jerusalém foram espalhados pelo mundo. E eles foram até a Grécia. E começou com Antioquia. E em Antioquia fundaram uma igreja. E aí o pessoal em Jerusalém, na matriz, se reuniu e disse: quem que a gente vai mandar para Antioquia, que é do lado de Corinto? Quem que a gente vai mandar lá para a Ásia Menor, lá longe? Porque os gregos se converteram. E o que acontece com um grego convertido? Ele é carnal. Os coríntios eram carnais. Por quê? Porque o pai e a mãe deles programou eles desde pequenininho para eles serem carnais. Filho, se você for para a escola e você se meter numa briga, você faz favor de bater no cara. Não me chega aqui em casa dizendo que você apanhou, porque você vai apanhar de novo. Quem ouviu isso? E eu nem morava em Corinto, hein? Eu morava aqui no Belém, aqui no Tatuapé. Todo mundo ouviu isso. Aí de você, se você chegar aqui e dizer que apanhou, você desce a lenha, se vira. Nós aprendemos isso. E não é esse o ensinamento na matriz. Mas os caras agora estavam lá em Antioquia, na Grécia, e em Corinto. E estão nascendo igrejas novas, cheias de carnais. Em Corinto, então, Paulo, ele declara para os caras lá: vocês aceitam que o fulano lá, o líder na igreja, ele pega a madrasta? Pelo amor de Deus, como é que vocês permitem isso? Se fosse enviado para Antioquia o apóstolo Pedro, ele tinha mandado crucificar toda aquela galera. Não tinha paciência. Ele não tinha paciência. Mas quem nós vamos mandar para Antioquia para ensinar aquele bando de Antíoques? Como é que se é cristão? Para eles pararem de fazer aquelas loucuras. Nós vamos mandar o Barnabé. Barnabé é cheio do Espírito. Homem cheio do Espírito. Bar quer dizer filho.
Em hebraico, Ben é filho. Ben Judá, filho de Judá. Mas esse Ben é um filho oficial. É um termo jurídico. Ben Judá, filho de Judá. É um termo pouco carinhoso. Ele é um termo só legal. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, é o filhão de Jonas. Bar quer dizer, ele é meu filho, meu orgulho, querido. Não é Ben. Tem Ben e Bar, né? E Barnabé era o apelido de José, também chamado pelos apóstolos de Barnabé, filho do Consolador. Nabé, Consolador. Barnabé, filho do Consolador, filho da consolação, filho do Espírito Santo. O cara era bacana, gente boa demais. Gente boa não, ele tinha uma paciência louca. Então mandaram ele, e por causa do Espírito Santo em Barnabé, muitos em Antioquia se converteram ao Senhor Jesus. Não é pela força, nem pela violência, nem você exigindo que uma criança recém-nascida tenha comportamento de adulto. É com paciência, igual a de Deus. Que filhão lindo, olha, ele faz cocô na fralda, que delícia. Enche a fralda, filhão, enche a fralda. E a gente enche a fralda e Jesus e Deus está ali, segurando a onda. Ele troca a tua fralda e o que você faz? Enche de novo. Oh, só faz isso. Que bênção que é esse menino, enche a fralda. É um enchedor de fralda profissional. Mas Deus consegue te ver lá na frente, depois que você crescer um pouquinho e parar de encher a fralda e fazer algo diferente. Então ele tem paciência. Esse é o Barnabé, paciência. Mas em Corinto e em Antioquia e na Grécia, a igreja nasceu carnal. Eles só aprontavam. E o pessoal que estava ali foi treinado para pecar. Quando eu era jovenzinho, na Praia Grande, o meu pai, junto com os pais dos meus colegas no prédio onde a gente ficava de férias lá, eles apostavam qual de nós ia pegar primeiro a filha do delegado. Na grana. Meu pai. Na grana ali, ó. Vai ser o cara. Esse vai pegar tal, esse vai pegar tal, não sei o que. Você cresce nisso aí. Carnal. E você, qual é a tua religião? Eu sou católico. Pode tudo. Né? Mas Deus não nos deixa assim. Ele nos transforma. Tem que ter o Espírito dentro de nós. Vamos fazer uma mudança e começar a praticar outras obras. Aquelas que você foi programado para fazer desde pequenininho, você tem que abandonar. Para. Atualmente não podemos orar como Davi no Salmo 51, 11. Olha só essa oração, vamos lá. Aleluia. Deve ser para tacar fogo nos inimigos dele, quer ver? Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Não, então, isso aqui você não pode orar, por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre Davi e o Espírito Santo muito tempo permanecia em Davi e o inspirava para ele escrever salmos e para ele tocar harpa e para ele ser um levita adorador. O Espírito Santo muito tempo ficava em Davi e ele orava: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Nós não podemos orar isto. Deus não vai retirar de nós o seu Santo Espírito.
aquele que nasceu de novo tem o Espírito. Não, ele é habitado pelo Espírito. O Espírito mora em você, Deus não retira o Espírito. Você não precisa pedir para Deus, não tira de mim o teu Espírito. Não tem essa oração. Porque seria incredulidade para com as palavras de Jesus e dos apóstolos quanto ao ministério do Espírito para hoje. A ordem geral para o salvo é andai no Espírito. E isto só é possível porque a habitação do Espírito em nós é permanente. Amém? Amém? Amém. Vamos destacar em nosso estudo somente duas de suas obras para hoje. Primeira, novo nascimento. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Nascer de Deus é obra do Espírito Santo. Vale a pena ressaltar aqui, eu acho que todo mundo já tem essa informação, mas todos quantos o receberam não foram feitos filhos de Deus. Amém? Tudo bem? O que foi feito deles? Todos quantos os receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. Eles não foram feitos filhos, né? Então, receber a Jesus não quer dizer nascer de novo e ser filho de Deus. Receber a Jesus, Deus te dá poder para você ser filho de Deus. E o que você faz com esse poder? Você faz as obras de Cristo. E é assim que você se torna filho de Deus. Todo dia, usando o teu livre-arbítrio, você decide por Cristo. E aí você se torna filho de Deus. Todos quantos o receberam, eles receberam poder de ser feito filho. Tem que usar o poder que receberam para se fazer filho. Você se faz filho de Deus com as tuas decisões diárias. Você se faz filho de Deus por causa das decisões que você toma. Vocês vão ouvir isso daí da minha mulher domingo agora, sobre aquilo que a gente decide, escolhe, domingo que vem. Mas não é automático. Recebeu Jesus, virou filho de Deus e pronto, acabou, é automático. Não é. Mas isso é obra do Espírito Santo. Esta passagem fala de uma condição absolutamente necessária para se entrar no reino de Deus. O novo nascimento, que é a criação de um novo espírito habitado pelo Espírito Santo. Assim, o princípio do Velho Testamento de usar a expressão filho de Deus só para uma criação direta de Deus não muda. Cada pessoa salva hoje é uma criação nova e direta de Deus. Caiu? De novo. Por que está acontecendo isso, hein? Alguém entendeu o que eu quis dizer aqui? Nesse texto da apostila? Vou ler de novo. Essa passagem fala de uma condição absolutamente necessária para se entrar no reino de Deus. Qual que é? O novo nascimento, que é a criação de um novo espírito habitado pelo Espírito Santo em nós. Assim, o princípio do Velho Testamento de usar a expressão filho de Deus só para uma criação direta de Deus não muda. Cada pessoa salva hoje
é uma criação nova e direta de Deus. Por quê? Porque nós estudamos no começo do nosso estudo, há far, far away, sei lá quanto tempo atrás, que houve um tempo em que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Lembram? E lá a gente tratou que filho de Deus é anjo, que foi criado direto por Deus, criação direta de Deus. E os filhos dos homens não são criação direta de Deus, eles procriam e nascem num nascimento natural. Então, os filhos dos homens não eram chamados de filhos de Deus. Só os anjos eram chamados de filhos de Deus. E houve um tempo em que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. É assim que se trata o assunto. Pegaram a ideia? Lá se chama filho de Deus, e com isso a gente concluiu que aquilo não podiam ser homens. Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, quer dizer, anjos caídos, que geraram gigantes, e eles foram homens nobres e grandes da era antiga. Filhos de Deus eram os anjos que foram criados um por Deus, criação direta, possuíram as filhas dos homens. Então, ele está falando que essa expressão, filho de Deus, agora, por conta de cada um nascer de novo do Espírito Santo, nascer do Espírito Santo, continua agora sendo um filho de Deus, criado direto por Deus. Nós. Então, nós já não somos mais chamados de as filhas dos homens, ou os filhos dos homens, né? Porque os anjos pegaram as filhas dos homens, porque eles eram machos, e as mulheres, as filhas. Mas o que significa é o tratamento aqui. Filhos de Deus, filhas dos homens. Hoje, nós não somos mais filhos ou filhas dos homens. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus, porque somos uma criação direta dele. Porque o nosso espírito que estava morto foi feito novo, um novo espírito, como nós lemos aqui, né? Um novo espírito habitado pelo Espírito Santo. Esse daí foi Deus quem fez. Então nós somos chamados filhos de Deus. Não muda, entenderam? Criação direta de Deus. 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios 5, 17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, os que estão em Cristo são nova, aqui diz nova criatura. A palavra no contexto certo é nova criação. Nós somos uma nova criação. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Já falamos isso, mas eu insisto para que você tenha condições de defender a sua fé. Gálatas 3, 28, declara que já entre os que nasceram de novo, né, esses que foram nova criação, não tem nem homem nem mulher, nem macho nem fêmea, nem servo nem livre, ou melhor, nem escravo nem livre, nem grego nem judeu, ou melhor, nem gentil nem judeu. Não tem macho nem fêmea, nem escravo ou senhor, ou livre, não tem grego nem judeu. Somos nova criação. Tudo bem? O que me dá licença para imaginar que quando a gente chegar no céu, nós, com um novo corpo, não teremos sexo. Somos nova criação. E dentre as nova criação não tem macho nem fêmea.
Hã? E isso a gente devia viver já. Porque essas coisas que para Deus são atemporais, que para nós ainda estão no futuro, porque aqui ninguém ainda anda num corpo glorioso, amém? Nós ainda vamos andar, mas na verdade a gente deve trazer o reino de Deus para os nossos dias, puxar Ele para que as realidades que foram ditas a nosso respeito sejam vividas já. A palavra declara, aquele que tem o Filho tem a vida, é agora, já tem. Não é que vai ter, não está no futuro, é tem. Isso é uma certeza já no tempo presente. Não precisa esperar para ver, já tem. Mas na verdade nós ainda vamos ver com os nossos olhos o que a gente hoje crê que já tem. Mas nós vamos não só já ter, mas testemunhar que tem. Hoje a gente já tem, pela fé. A gente sempre fala esse negócio, né? Pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé quer dizer que esse negócio está no futuro. Então, pela fé a gente tem que viver agora. Né? E dentro da igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais macho nem fêmea. Não tem essa de proibir mulher de pregar ou de falar na igreja. Não tem. Pastor, mas por que então Paulo diz que as irmãs, as mulheres, fiquem caladas na igreja? Vamos, gente, vai. Faz de conta que você tem raciocínio. Quando a igreja se formou, na sinagoga, só entrava homem. Só homem podia estudar. Só homem sabia ler. Só homem falava. Mulher, em Israel, não podia dirigir a palavra na rua, em especial a homem. Não pode falar com homem de jeito nenhum. Você não tinha que falar nada. Essa era a cultura. Quando chega a igreja cristã, o Espírito, ele testifica dentro de homens e de mulheres que eles são filhos de Deus. Lá é lugar de todos sermos co-herdeiros da mesma graça de vida, diz a palavra. Homens e mulheres são co-herdeiros da mesma graça de vida. Tudo isso foi ensinado. O que fizeram as mulheres? Vamos tirar o atraso. A gente não podia falar nada, agora, ó. Então, você ia no culto, e o que acontecia no culto? Uma feira de mulheres. E Paulo diz, cala a boca! Você quer aprender? Pergunta para o teu marido em casa. Porque ele aprendeu, teve a oportunidade de estudar, pode te ensinar. Agora, você pode aprender, está liberado, mas não fala mais, chega! Porque virou um pampeiro aquilo. Por isso que Paulo diz para as mulheres, pelo amor de Deus, você está na igreja? Ordem! Ordem! Só por isso. Não é porque as mulheres têm uma categoria inferior e não podiam ocupar a profecia. Não. As mulheres profetizavam. Mais que os homens, né? Até hoje, amém? Difícil é fazer elas ficarem quietas. Até hoje. Estão tirando o atraso de milênios. Demora. Então somos uma criação direta de Deus, amém? João 3, volta lá, rapidinho. João capítulo 3, versículos 3 a 7.
João capítulo 3, versículos 3 a 7. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, entendam bem, Jesus diz que precisa nascer de novo para entrar no reino. Nicodemos, grego, filósofo, raciocínio, sofisma, fortaleza mental, diz: como? O cara é velho, vai se meter de volta na barriga da mãe e nascer de novo? E ele diz: não, você tem que nascer de duas maneiras. Primeira é essa que você falou, nascer da água, porque o nenê está lá boiando dentro da barriga da mãe, dentro da água. Aí rompe a bolsa, amém? Sai a água e o nenê nasce da água. E depois que nasceu, que é natural, é um ser humano. Então, para você entrar no céu, você tem que primeiro ser um ser humano, tudo bem? E depois você tem que nascer de novo do Espírito, que é do Espírito, pela fé, porque crê. Você nasce primeiro como um ser humano e depois você nasce pela fé, espiritualmente. Por que ele fala desse jeito? Porque quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nasceram aberrações. Eles não eram seres humanos. E aquela raça foi exterminada. Não entra no reino dos céus. Não eram nascidos da água. Filho de homem, era filho de anjo caído, não era filho de homem. Primeiro você tem que ser ser humano, nascido com um pai e uma mãe. Entenderam? Aquela raça, a maldade imperou e Deus destruiu no dilúvio aqueles. E aqui Jesus diz que você tem que nascer primeiro, se tornar um ser humano, homem ou mulher, nascer da água. E depois você tem que nascer de novo, que é pelo Espírito. Tá bom? Eu aprendi no Evangelho que você tem que nascer da água, que é da palavra. Porque a palavra de Deus é uma água. Eu aprendi assim. Lavados pela palavra. Lavados pela palavra. Então, você nasce da palavra e do Espírito. E nasce do Espírito é o quê? É você ser batizado com o Espírito Santo. Então, você nasce da palavra, você escutou a palavra, ouviu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouviu a palavra e nasceu da palavra, fé na palavra. E depois você tem que nascer do Espírito, que é nascer por imposição de mãos e ser batizado no Espírito Santo e sair falando em línguas e ser cheio do Espírito. Eu aprendi assim, na comunhão cristã. Depois nós fomos expostos ao apostólico e a outro mestre. E aí ele me explicou essa passagem. Nascer da água, porque você vira um ser humano que nasce da água do ventre. E depois você nasce do Espírito, que nascer do Espírito é nascer pela fé. Nasce porque creu. E o Espírito vem e habita em você, e você é nascido do Espírito. E essa versão é melhor. O meu Espírito, o Espírito em mim, aceita melhor essa revelação e não tem nada a ver com a água da palavra, mas tem a ver com você primeiro ser um ser humano e depois ser um ser espiritual. Porque quem não é ser humano não vai para o céu. Filho de gigante
aquelas aberrações antigas, né? E talvez aí vá acontecer isso no futuro aí, de essas experiências de genética, nascer uns bichos doidos aí que não são seres humanos, são a mistura de porco com galinha. Não vai para o reino, não vai para o céu. Não, bichinhos vão. Bichinhos vão, nós vamos estar a cavalo no céu, a cavalo. Os bichinhos vão. Cachorro não sei, porque no céu não entram nem os cães, né? Está escrito lá. Mas aqueles cães lá não são os cachorros. É quem é um verdadeiro cachorro. O cara é um cachorro, não. O cara é que é um cão. Ô Senhor. João 15. João capítulo 15, verso 3. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu estou continuando a falar de que nós somos uma criação direta de Deus, amém? Tá? Então o próximo versículo aí que nós estamos lendo é esse, João 15, 3. Criação nova e direta de Deus. E ele diz, você tem que permanecer nele, como se você fosse um galho de uma árvore. É isso que ele está falando, um galho de uma árvore. Então, se você é a vara, o galho, sozinha, você não pode dar fruto. Mas se você estiver ligada à seiva da árvore, à vida que vem da árvore, permanecer na videira, Jesus é a árvore. Se você permanece, você dá fruto, e você está vivo. Cortou você da árvore de Jesus, você seca, morre e vai ser lançado no fogo. Em 1 Pedro 1,23, a palavra semente é sporá, no grego, que significa uma semente que precisa ser fecundada para germinar. É o agente feminino. Em 1 João 3,9, a palavra semente é esperma, no grego, referindo-se ao espírito, o agente masculino. Como fisicamente, se não nascêssemos de nossos pais, não existiríamos aqui na terra, espiritualmente também, se não nascermos destas duas sementes divinas, não existiremos no reino de Deus. Então você tem que... Está vendo aqui? Ela está provando aqui que você nasce da palavra, que a palavra é a semente que é esporá. Estão ouvindo o que eu estou falando? É assim que eu aprendi, nesta apostila. Esporá é a semente feminina e o espírito é a semente masculina, esperma. Tem que juntar os dois para você, assim como você foi feito humano, vai ser feito um espírito vivificado, novo. Eu discordo, tá? Discordo. Agora eu entendo que você nasce da água, que é não a palavra, mas nascimento natural. Apesar de que isto aqui é correto, a semente ali da palavra é esporá, e a semente no espírito, no grego, é esperma. Os dois agentes que o espírito vivifica a palavra, e é assim que você nasce pela fé, porque o espírito vem e ilumina a palavra, traz luz à palavra, ele faz germinar, mas ele fecunda, essa é a palavra que eu queria falar. Ele fecunda a semente da palavra, o Espírito vem e faz ela germinar. E é assim que se nasce do Espírito. O Espírito é a parte masculina do negócio, dessa germinação. Ele é traduzido esperma, semente, a semente do Espírito, tá? A semente é traduzido de esperma, eles traduzem para semente. Aqui tem duas vezes a tradução para semente. Uma é da palavra esporá, é
traduzido semente, e outra é da palavra esperma, que também é traduzido semente. Tá? Então você nasce da semente do Espírito e tem também uma semente da palavra. Então você tem que juntar as duas coisas para você nascer do Espírito. Me fiz claro? Como fisicamente, se não nascêssemos de nossos pais, não existiríamos, e aqui é o que eu digo que nasce da água, aqui na terra, espiritualmente também, se não nascermos destas duas sementes divinas, não existiremos no reino de Deus. Amém? O esperma do homem é quem carrega o pecado. As mulheres não têm nelas semente do pecado. Quem foi contaminado foi o esperma de Adão. Ele carrega no esperma o pecado. O pecado é transmitido para o filho pelo pai, não pela mãe. Pai e mãe são pecadores, mas a mulher não tem nela a semente para transmitir para outra geração, só o homem. Por isso, quando Deus vai gerar Jesus, Ele tira o homem da parada, e a mulher não tem problema. A mulher não transmite pecado, só o homem transmite pecado. Agora, você tendo conhecido ou não o teu pai, você teve um pai. E ele era pecador, e você nasceu pecador, ou pecadora, por causa do teu pai. Porque Deus não julgou a Eva pela transgressão que a serpente fez Eva fazer. Ele julgou Adão, que tinha ouvido da boca dele, você não faça isso. Ele julgou Adão. Adão é que transgrediu. Se Adão não tivesse ido na onda da Eva, Deus tinha feito outra Eva para Adão, matado a primeira, e pronto. E o Adão ficaria limpo, bacana. Mas Adão olhou as circunstâncias e falou, eu aqui, sem a Eva, de jeito nenhum. Eu não fico sem a Eva de jeito nenhum. Ah é? Você vai por aí? Eu vou com você. E foi. Aí Deus julgou Adão. E por causa da transgressão de Adão, nele, na semente do homem, é que está o pecado. E quando Deus vai gerar um ente santo, Jesus, Ele tira o homem da jogada, o José. Deixa só a Maria. A Maria é pecadora, mas é porque o pai era pecador. Não é porque a mãe da Maria era pecadora, é porque o pai era pecador. Então, Maria era pecadora, mas Maria não transmite pecado para Jesus. Só José transmitiria. Então José é tirado da equação, fica só a Maria e entra o esperma do Espírito, a semente do Espírito. Essa é a palavra, semente do Espírito que veio sobre Maria é esperma, limpo, santo. E aí nasce Jesus. E aí José não conheceu sua esposa enquanto não nasceu Jesus. Diz o texto. José não conheceu a sua esposa Maria enquanto não nasceu Jesus. Depois que nasceu Jesus, José conheceu a Maria. E aí Jesus teve filhos e eles eram pecadores. Por quê? José. Não tinha o Espírito Santo, agora era José. E nasceram vários filhos e filhas, irmãos e irmãs de Cristo. E a Maria, ela não morreu virgem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, agora em 1960, agora é o dogma da ascensão de Maria. 1954? É mesmo? 54? Foi o ano que eu nasci e eu gravei isso. 1954 para cá, o Papa
atual, lá de 1954, decretou o dogma na Igreja Católica da ascensão de Maria. Maria não morreu, ela subiu ao céu, igual Jesus. Não, só que não. Só que não. Nenhum problema com a Maria, virgem, conceber a Jesus, só que ela não pode ser chamada de mãe de Deus. Não pode. Porque Deus existia muito antes de Maria. Quanto é muito antes? É para sempre. Para sempre. Deus, Jesus, o Filho, o Deus Filho, sempre existiu. Ela não pode ser mãe dele. Não tem como, ele sempre existiu. Ele mesmo declara, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus declara isso, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele sempre é, sempre. Para lá e para cá, para todos os lados, sempre. Então ela não pode ser chamada de mãe de Deus. Por que ela é chamada de mãe de Deus? Porque ela deu à luz ao menino. E o menino é Deus. Mas ele é um Deus que existia e se fez homem. E ela então é a mãe do Deus, enquanto ele está feito homem. Né? Ela é a mãe de Jesus. Jesus é homem. Cristo é Deus. Cristo é o Messias, ele é eterno. Jesus é o nome que deram para o menino. Maria é mãe de Jesus. Maria não é mãe de Cristo. Cristo existia antes de Maria. Maria não é mãe de Cristo. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Mas Jesus não é Deus? É. Aí vira um rolo, né? Jesus é Deus. Não, então ela é mãe de Deus. Não é. Mas se você tiver dois neurônios e eles estiverem de acordo, conversando, você entende. Não precisa mais de dois. É só falar, pim, é mesmo. Claro. É óbvio.